Amigos, boa tarde, tudo bem? Paz e graça da parte de Cristo Jesus. Estamos passando aqui nesse fim de tarde de segunda-feira, dia 27 de abril de 2020, tarde abençoada, dia abençoado esse que Deus nos preparou, a fim de trazer aos amigos, compartilhar um pouquinho um texto da Bíblia Sagrada, esse momento que nós estamos enfrentando, a humanidade está enfrentando, um momento de desespero, um momento talvez de aflição para algumas pessoas, mais outras menos, mas que tem assolado a vida de todo mundo e tem feito que muitos de nós que estávamos com a nossa vida, vamos se dizer assim, em plena normalidade, em plena funcionalidade, e que de repente, por conta destes problemas, a Covid, a crise política, econômica, as situações das nossas vidas, algumas áreas, elas de uma hora para outra foram mudadas, afetadas, e a maioria não para melhor. E é neste momento de crise, de adversidade, é que nós temos encontrado algumas pessoas que eram gratas, que no momento da bonança, no momento em que estavam vivendo o melhor de Deus, no momento em que estavam usufruindo ou curtindo tudo quanto Deus estava proporcionando a elas de bom, agora nesse momento peculiar que nós estamos passando de dificuldades, tem se voltado contra Deus, tem se questionado se de fato Deus é bom, e se Ele é bom, o porquê de estarmos passando essa adversidade, este problema. E mediante a isso eu queria tentar trazer uma palavra, tentar não, a palavra ela fala e quando ela vem, ela fala, ela entra nos corações para aqueles que têm ouvido, como diz a palavra, trazer à nossa memória aquilo que Cristo, que Deus já fez por nós em outras horas, em outros momentos, e que por conta do problema agora nós esquecemos, e por esquecer, alguns têm questionado a bondade, a graça de Deus. Eu quero me basear num texto de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó, de cor e salteado. A Bíblia nos diz de um homem rico, não só rico, mas o mais rico do Oriente. Um homem que tinha possessões que nenhum outro homem na época tinha. Um homem que tinha uma grande quantidade de gado, de ovelhas, de camelo. Um homem que tinha uma boa casas, bons filhos, 10 lindos filhos. Um homem que o próprio livro que carrega o seu nome diz que quando ele se assentava à praça, as pessoas o rodeavam para o ouvir. Tamanho era a estima que as pessoas tinham por aquele homem, por saber que aquele homem era dotado das bênçãos do céu. Um homem respeitado, um homem admirado, um homem que se assentava entre os grandes, o maior da história. Na sua região, no Oriente, o maior. Mas a Bíblia diz que de uma hora para outra, você conhece a história, eu não quero entrar aqui nos detalhes. A Bíblia diz que de uma hora para outra, a vida desse homem, essas circunstâncias de benevolências que ele vivia, foi mudada. De uma hora para outra, tudo aquilo que ele tinha de bem, que ele julgava que ele julgava ser bom, foi lhe tirado. A Bíblia diz que em um único dia todos os seus bens, nós não estamos falando de alguém que tinha uma casa, de alguém que tinha um carro, de alguém que tinha um emprego mais ou menos, não, nós estamos falando de alguém que era o homem mais rico do Oriente. Em um único dia, perdeu tudo. A Bíblia diz que se já não bastasse ter perdido todos os seus bens financeiros, monetários, ele perdeu
um bem que era muito além daquilo que ele tinha financeiramente, que eram os seus filhos. Em um único dia ter perdido todos os seus bens materiais e também os seus bens familiares, que eram os seus 10 filhos. Em um único dia. A Bíblia diz que já não se bastasse isso, lhe sobreveio um pouco depois uma doença que acometeu todo o seu corpo. E esse homem que era bem visto na cidade, esse homem que as pessoas assentavam ao redor para ouvir as palavras proferidas pela sua boca, havia acometido de uma doença que havia acometido do pé, da planta do pé ao último fio dos seus cabelos. Doenças, chagas, feridas que cheiravam mal, e a única coisa que sobrou para este homem foi um caco de telha a ponto dele se coçar com essa telha para aliviar suas dores e as suas chagas. E em meio a este problema, no capítulo de número 2, no verso de número 9, a mulher dele vai se manifestar. E a atitude que ela tem, algumas pessoas lendo hoje podem a julgar dizendo: essa mulher é louca, e de fato ela foi insana ao proferir o que proferiu. Mas nesse meio que nós estamos vivendo, onde a vida de algumas pessoas foram afetadas, as pessoas têm tomado as mesmas atitudes que essa mulher. Olha o que ela diz, capítulo 2, verso de número 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, a tua fé? Hoje, amaldiçoa a este seu Deus e morre. Essa mulher, ela estava com os olhos tão fixados no seu problema, em tudo aquilo que estava acontecendo com ela e com o seu marido, com a sua família, com os seus bens, que ela havia se esquecido que todos os anos de bênçãos, de vitória, de glória, que Jó, ela e a sua família tinham experimentado, que foi Deus quem tinha lhes dado todos aqueles momentos, décadas e décadas, momentos e momentos de glória, momentos e momentos em que Jó andava pela rua, as pessoas o aclamavam, momentos e momentos em que Jó ele tinha condição de comprar o que ele queria, momentos e momentos em que Jó teve de aniversários com os seus 10 belos filhos, todo aquele momento de glória que ela, junto com Jó, havia vivenciado por conta da bondade de Deus, agora foram esquecidos por um único momento, apesar de trágico. Foram esquecidos aqueles momentos bons que ela havia vivido com o seu marido, com a sua família, mas por conta desse momento circunstancial que ela estava vivendo agora, que era de derrota, de vergonha, ela havia esquecido da bondade que Deus havia tido para com ela. É uma história de se pensar, muitos de nós, ou quase todos nós, não temos uma vida que Jó teve. Não temos os bens que Jó teve, não temos as casas, não temos a glória, o prestígio de andar pelas cidades e as pessoas nos cercar como Jó tinha. Não, nós não temos. Muitos de nós perdemos, eu perdi, nós perdemos em meio a essa pandemia, a este problema que assola a humanidade, nós perdemos, mas não chega aos pés de Jó, não chega. E muitos de nós, mesmo não chegando a uma perca tão grande como a de Jó, temos questionado a bondade, a veracidade da bondade de Deus. Alguns perdeu apenas um emprego, e aí você vai me dizer: poxa, Davi, mas não é apenas o emprego, é o que me mantinha. Eu compreendo, eu também perdi muitas coisas, tenho perdido muitas coisas no âmbito financeiro. Alguns perderam a sua casa ou vão ter que vender o seu carro para quitar, sanar algumas dívidas. A maioria das pessoas o que perdeu foi no âmbito financeiro. Outros perderam pessoas, parentes, amigos por conta do problema da Covid, dessa pandemia. E tinham uma bela saúde e de repente o problema, a pandemia veio e perderam a saúde, perderam algum ente querido.
e realmente é catastrófico, é ruim. Nós não somos treinados a perder, nós somos treinados a ganhar, principalmente pelo evangelho que se prega só de ganho, 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 apesar da vida, e a Bíblia está cheio de exemplos de que o ser humano, a vida, a caminhada com Cristo é ganho, mas é perca, mas nós estamos tão habituados a ganhos, a ganhos, a ganhos, que quando nós perdemos, nós questionamos a bondade de Deus, e nós esquecemos que se nós perdemos o emprego hoje, nós se esquecemos que essa porta quem nos abriu foi Deus. E se perdemos agora, quantos foram os tempos em que nós todos os meses tivemos o nosso bom salário através desse emprego? Se eu perdi o carro agora, se eu tive que vender algum bem para pagar alguma dívida, quanto tempo eu usufruí desse bem? Se eu, em meio a este problema, a minha saúde foi abalada, por quanto tempo eu desfrutei da minha saúde? Por quanto tempo? E aí, por conta deste momento circunstancial, nós estamos indagando, questionando, cadê Deus? Ou da veracidade da bondade dele. Se Deus fosse bom, isso não teria acontecido comigo. Se Deus fosse bom, não teria acontecido isso com a humanidade. E quando nós fazemos esse julgamento acerca de Deus, da veracidade da bondade dele, nós somos injustos, porque nós acostumamos a julgar a Deus, a bondade e a veracidade da bondade de Deus, por aquilo que está acontecendo na minha vida. E não é assim que funciona. Nós podemos estar passando um dia mal, um momento mal, mas eu não posso julgar a Deus, dizer a Deus que Deus não é bom, dizer que se Deus fosse bom eu não estaria passando os problemas que nós passamos no nosso dia a dia, por aquilo que está acontecendo comigo hoje. Porque o dia ruim para mim hoje, o dia que para mim hoje é ruim, está sendo bom para outra pessoa. O dia que você está perdendo hoje, está sendo de ganho para outro. O dia que você está sendo acometido da enfermidade hoje, está sendo um dia de cura para outras pessoas. Então eu não posso julgar a veracidade da bondade de Deus por aquilo que acontece comigo no individual. Eu tenho que, na verdade nem sei se temos o direito de julgá-lo, porque tudo que temos é graça. Mas quando se faz a pergunta se Deus é bom, eu não posso julgá-lo por aquilo que está acontecendo simplesmente ou unicamente comigo, mas do coletivo. O dia ruim para mim é o dia bom para você. O dia de perca para mim é o dia de ganho para você. E mais, nós temos que, em meio às percas, em meio aos problemas, trazermos à memória que por quantos e quantos tempos, por quanto e quanto tempo nós fomos agraciados de viver momentos bons, momentos onde nós nem tínhamos, se fôssemos ver o privilégio de vivermos. Vivemos sim porque foi a graça de Deus sobre a nossa vida, foi a graça de Cristo. Então eu quero trazer nessa tarde de segunda-feira, quase chegando às 6 horas da tarde, esse raciocínio para você. Vamos trazer à memória aquilo que nós já vivemos pela graça de Deus. Eu tive percas? Tive, mas já vivi tantas coisas que eu nem merecia ter vivido. Portas já foram abertas que eu nem merecia que fossem abertas e abriu. Curas que nós tivemos em meio à nossa família ou no pessoal que nós nem merecíamos ter sido curado. Tudo foi graça. Deus olhou, viu graça, achou graça e nos deu cura, bênçãos, momentos especiais com a família, mas o dia mal também chega. Eu encerro esse meu compartilhamento para você dizendo que há uma palavra que está registrada em Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes, vamos conferir aqui, Eclesiastes e Provérbios, agora me confundi. Deu um branco, mas que está proferida, que o sábio Salomão disse, e ela é muito profunda. Eu encerro com essa palavra,
porque talvez nós ainda não tenhamos o cuidado de examinarmos a Escritura a ponto de nos depararmos com ela. Quer ver? Olha só para você ver. É Eclesiastes. Eclesiastes no seu capítulo de número 7. Eclesiastes no seu capítulo de número 7 e o verso de número 14. Eclesiastes 7, 14. Olha que interessante. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez esse dia em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, no dia da bênção, no dia da prosperidade, no dia da bonança, regozija, aproveita, agradece, usufrui do máximo, porque o dia da adversidade vem também. E a Bíblia diz que tanto o dia bom como o dia mau, eles vêm da parte de Deus. Eles vêm da parte de Deus. Tanto o dia bom como o dia ruim, eles vêm da parte de Deus. E é para nós considerarmos, porque é nos momentos de adversidade que nós vamos aprender. Os momentos de glória, os momentos de benevolência da parte de Cristo, os momentos do ganho, os momentos em que nós vivemos, que é de euforia, é para nós gozarmos, regozijarmos, cantarmos, saltearmos, agradecemos. Mas o momento da adversidade, ele vai chegar, e ele também chega. E outra, detalhe, ele vem da parte de Deus. Para quê? Para nos ensinar. Porque ninguém aprende no momento de glória, ninguém aprende no momento de euforia, ninguém aprende no momento de ganho. Não, nós aprendemos no momento da perca. É no momento da perca que se tornamos humildes, é no momento da perca que nós paramos para analisar nossa vida, é no momento da perca que nós refletimos, é no momento da perca em que nós aprendemos. Então, tanto um como o outro foi feito por Deus. Um para regozijo, um para nós agradecermos, regozijarmos, gozarmos, o outro para nosso aprendizado. Fica com essa palavra, que Deus possa trazer um entendimento maior aos nossos corações através do Espírito Santo, que sim, estamos vivendo um momento de adversidade, um momento onde nós estamos perdendo, algumas pessoas estão perdendo mais, outras menos, mas todas perdendo, mas trazendo à memória aquilo que eu já vivi, eu não merecia. Os bens, os dias bons que eu regozijei, os dias em que eu pude usufruir do meu carro, que agora eu perdi para pagar uma dívida, o dia em que eu usufruí da minha saúde, em que eu pude correr, saltar, pular, que hoje eu já não tenho tanto mais por conta do problema da Covid, sei lá, qual seja a adversidade na área da saúde, que hoje eu não posso fazer mais o que eu fazia no dia bom, mas que eu já vivi coisas que eu não merecia. Nós devemos agradecer a Deus, tanto no tempo ruim como no tempo bom. Está vivendo aí o tempo bom? Agradece, sorria, regozija, aproveite, porque o tempo ruim vai chegar, mas ele vai chegar para nos ensinar, ele vai chegar para trazer à tona aquilo que precisa ser mudado, alguns ensinamentos, algumas lições, para nos fazer, depois que passarmos dele, pessoas melhores. Que Deus abençoe a vida de todos. Está escurecendo já. Que Deus abençoe a vida de todos e dê um compreendimento muito mais amplo daquilo que foi explanado aqui nessa tarde. Deus abençoe. Se você acha que deve, aqui é tudo de livre e espontânea vontade. Se você acha que deve, curte, compartilha esse vídeo que vai subir no canal Davi Coleado. E eu acredito que amanhã nós estaremos vindo com uma nova palavra, uma nova revelação da parte de Deus. Em um momento onde muitas vozes se falam, nós temos tido entendimento que é o momento de ouvir, mas as palavras, as revelações têm batido na porta dos nossos corações e nos incomodado a compartilhar com os amigos, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.